Então, a parte de lista, o que muda é a declaração, que ela é uma declaração entre colchetes, ok? Então, lembrando que a lista é mutável, então eu posso alterar como eu quiser, tá? Quando eu quiser, removendo, adicionando, alterando o valor de um determinado item. Então, para criar uma lista entre colchetes, para acessar, você pode usar a mesma lógica, né? Usar o indexador positivo, né? Ou usar o indexador negativo, tá? Então, você pode usar as duas formas, para pegar o segundo item da região ou para pegar o último item, né, da lista, né? Então, -1. E pode usar o índice negativo, igual você fez com a tupla, tá? Lembrando que ela é iterável do mesmo jeito. Então, eu peguei do 2 ao 5, ou aqui eu posso pegar do 0 até a posição 4, né? Aqui, igualmente, eu posso pegar do 2 até o final, deixando em branco a segunda parte, e ele vai navegar tranquilamente, tá bom? A busca por intervalo, quando eu quero pegar uma sublista dentro de uma lista maior, né, eu posso usar também o intervalo negativo. Ele vai navegar do mesmo jeito. E lembre, string, todas as coleções e arrays permitem esse tipo de navegação. Tá? Para eu alterar um valor, basta eu localizá-lo pelo index, né? E aí, pelo índice, eu vou e troco o valor, tá? Ok? Então, eu posso passar aqui, né? Eu quero que o item, né, de número 1, que é o segundo item, seja alterado para leste, ou seja alterado para sul, em maiúsculo, né? Você pode fazer isso aqui, dessa forma, tá bom? Quando nós chegarmos lá na frente, matriz, né, usando NumPy, na parte de data frames, usando pandas, vocês vão ver que o pandas foram construídos em cima de arrays. Então, muito desse conceito que nós estamos aprendendo, vocês vão poder usar lá com muita facilidade, tá? Porque já vai estar acostumado com essa lógica de recorte de listas em sublistas, né? Ou de sublista numa lista maior, tá bom? Ou de alteração de um item pontual, ou filtro de um item pontual. Para percorrer uma lista, você vai poder usar o for, né? Lembra que eu falei, o for é o mais indicado para coleções. Se você for usar o while, você vai ter que implementar uma lógica de navegação, e para quê, né? Não precisa disso. Você já tem, o ideal é você esforçar menos e fazer mais, e o for é natural para isso. Então, o for, ele vai percorrer a lista item por item até o final, e você implementa aqui no lugar do print, qualquer que seja a lógica que você queira, tá? Para verificar se um item está na lista, assim como na tupla, é a mesma lógica. Se o item em lista, tá? Se você fizer isso, ele vai retornar, né? Vai executar. Se ele não for encontrado, esse resultado será avaliado como falso. E aí você pode executar a lógica que você desejar. Para ver o tamanho da lista, é a mesma lógica, tá? O item ponto length é o que a gente faz para ver a lista, tá? Aqui nós temos, como ela é mutável, ela vai permitir todas aquelas outras operações, né? Nós vamos poder adicionar um item na lista. Então, uma das formas de adicionar o item na lista é você dando um append, né? Esse append, ele vai inserir lá no final da lista um item para você. Então, aqui, olha, não tem noroeste, e eu vou dar o append para que ele acrescente o noroeste no final da lista, tá? Então, ou seja, essa é uma lógica muito comum. Mas pode ser que você queira inserir ele numa posição específica da lista. Se você tem essa necessidade, você pode usar o insert, tá? O insert, ele vai, naquele índice que você passar, ele vai inserir. Então, aqui eu estou chamando lista, regiões.insert, one, né, ou um noroeste, ok? Quando eu faço isso, o que ele fez? Como o sul é a posição 1, ele inseriu o noroeste no lugar do sul e empurrou o resto da lista para frente. Ele não substituiu, ele inseriu aqui e empurrou o conteúdo para frente. Tá bom? Para remover itens, né, nós temos duas formas. Você pode passar o valor do item e chamar o remove, ok? Então, aqui, ele remove o item norte, por exemplo, tá? Deixa eu verificar uma questão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um append, vamos acrescentar 2 nortes aqui, ok?
E vamos remover norte. Okay? Então, o que que ele vai fazer? Ele não removeu as duas ocorrências. Você observou? Tá? Eu vou dar aqui o print, ó. Então, nesse primeiro print, nós temos norte, sul, nordeste, sudeste, né? E nós temos aqui um segundo norte. Quando eu executo o remove, ele remove a primeira ocorrência do norte, né? Será que ele remove todas as ocorrências? Vamos descobrir isso aqui. Quando você tiver alguma dúvida, e eu estou olhando isso aqui porque eu nunca usei o remove com mais de um item, tá? Então, você pode chamar aqui, né, o help dessa função, e nós vamos ver aqui, por exemplo, se o remove, ele remove mais de um. Então, ele só tem um remove, né, ele remove a primeira ocorrência do valor. Então, ele não tem a preocupação e não tem um método, um parâmetro para eu dizer remova todos, né? Ok? Então, aqui, olha, sempre que vocês tiverem dúvida de uma determinada função, vocês podem chamar help, né? Pede socorro, passa o nome da função e ele vai retornar uma explicação sobre aquela função. Muitas vezes, só de passar o mouse sobre ela, aqui o ambiente, a ideia já dá, mas se não veio, você pode chamar isso aqui, tá bom? Ok? Esse aqui, além do remove, nós temos um outro método de remoção, que é o método pop, né? Que ele remove o índice que você passou, ou então o último índice da lista, né? Ele vai lá no topo da lista e tira aquele item do topo, tá? Às vezes você acaba fazendo, né, esse tipo de operação, tá bom? Então, se nós chamarmos aqui, né, ó, lista região, eu passei o pop sem dizer qual o índice que eu quero, né? Então, deixa eu dar o print regiões. Okay? Então, ela tinha a região centro-oeste e ela perdeu a região centro-oeste, que é a última. E se eu vou chamar aqui o método pop de novo, tá? E vou passar o índice 2. Então, o índice 2, que é o terceiro item, era o sudeste. Então, esse método pop, passando 2, removeu o sudeste. Mas se eu não passei nada, ele removeu no topo da lista. Ok? Deixa eu fazer aqui uma execução. Quando você chama o método pop, observa que ele, além de remover dentro da lista, ele retorna para você o conteúdo desse item removido, tá ok? Ele é muito usado, às vezes você tem uma lista de coisas e você quer ir fazendo e esvaziando a lista como uma forma de você com uma lógica de trabalho, né? Como se fosse uma fila, tá? Então, você pode incrementar esse tipo de lógica usando, por exemplo, né, esse pop. Vou fazer aqui rapidamente para vocês verem. Imagina que eu quisesse fazer um for que lê determinada lista, né, região, né, ou um while, né? Vou colocar um while aqui. While. Então, vou colocar assim, enquanto o tamanho da lista, tá? Ela for maior que zero, significa que enquanto tiver item dentro dela, ok? Ele vai executar. Então, enquanto o tamanho for maior que zero. Maior que zero. Ele faz alguma coisa. Então, e aí eu vou dar um print, tá? No pop nessa lista. Um minutinho. Lista região ponto pop. Então, quando eu executo essa lógica, o que ele faz? Olha, a cada passo que ele deu, ele removeu uma região da lista. Quando acabou, o meu while parou.
Então, às vezes, você tem esse tipo de lógica para se construir, você pode fazer assim, usando esses métodos. Ficou claro? Sim, ficou sim. Bom, às vezes você tem uma lista de coisas para processar, então você já vai fazendo, né? Processando e removendo, quando ela zerar, você terminou a sua lógica. Uma outra forma é usar a palavra-chave del passando o index, né? Então, além do remove do pop, eu posso passar, então, esse delete e ele vai remover aquele item dentro da lista, tá? É uma outra forma de remover um item da lista. Ou, se você quiser apagar a lista inteira da memória, você pode usar o próprio del, tá? Então, aqui, olha, eu vou tirar essa linha daqui, só para a gente fazer essa experiência. Então, quando eu crio aqui você lembra a palavra mágica para a gente listar todas as variáveis que está no contexto? Tá? Então, quando nós fazemos isso aqui, nós temos entre as variáveis que estão na memória desse notebook aqui, né, desse container desse notebook, nós temos aqui lista regiões, não temos? Ela está lá criada, ela tem uma área reservada para ela. Então, se nós usarmos assim, simplesmente o del e chamarmos o nome daquela variável, ela será apagada da memória RAM, né, daquele contexto, daquele container. Então, ela já não está mais aqui na lista, tá vendo? Ok? Lista regiões, ela foi removida, tá bom? Então, você pode fazer isso sempre que precisar. Uma vez que ela foi removida, diz, olha, eu não conheço esse cara, então não tem nem como eu te atender, tá? Ela não existe mais na memória. Tranquilo? O del, aqui eu tenho a tupla regiões, né? E a lista regiões, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o del, ele pode receber uma lista de coisas. Deixa eu ver aqui. Acho que é assim. Isso. Isso. Então, quando você quiser apagar mais de uma variável no único comando, tá? Você pode passar, então, essas variáveis separadas por vírgula, tá? E elas serão eliminadas aí, né? Numa pancada só da memória. Isso é útil quando você está processando arquivos muito pesados, tá? E você não tem uma máquina tão potente, pode ser que você precise desse tipo de recurso, tá? Eu tive uma experiência recentemente, saiu um normativo do governo que obrigava todos os órgãos a rever todos os normativos emitidos de modo a revogar tudo aquilo que não tem mais valor, né? E consolidar normativos que possam ser reduzidos de 5 documentos, 10 documentos para um único documento, para facilitar a vida do cidadão. E a gente precisava analisar, então, mais de 20 anos de documentos. E como fazer isso? Então, uma coisa que eu fiz foi baixar todos os dados abertos da imprensa nacional, 17 anos de arquivos, mais de 1 tera de informação, e não cabia para eu processar no meu notebook. Eu processei mês a mês. Como é que eu fazia? Carregava um mês, processava, deletava, carregava outro mês, processava, deletava, e com um notebook com 8 GB só de memória, eu conseguia analisar 17 anos de documento e gerar uma lista já filtrada para o pessoal só repassar, tá? Então, é possível fazer esse tipo de coisa. E, às vezes, você tem que limpar a memória para você continuar trabalhando, senão você estoura a memória da sua máquina. E ela estoura no sentido de o seu código para, porque não tem mais memória para alocar as variáveis. Se você tem uma lista, você quer limpar, então existe aqui o método clear, né? Você não quer deletar um a um, você quer limpar ela toda para recomeçar. O método clear apaga todos os itens da lista e ela volta a ser uma lista vazia, zerada. Copiar uma lista. Às vezes eu tenho uma lista, eu quero preservá-la, quero criar uma cópia, fazer um tipo de trabalho, mas não quero danificar aquela lista original. Lembrem que quando nas coleções do Python, quando você atribui uma variável a outra, ele não cria um novo espaço na memória, tá? Ele, na verdade, apenas referencia
os dois nomes para o mesmo espaço. Então, nesse caso aqui, ó, se eu criar a lista região, tá? E criar uma outra lista chamada região 2, que é igual a regiões, significa que... Ó, perdão. Então, quando eu faço esse comando, eu criei essa, e essa aqui está copiando, né? Essa uma para outra, tá? Quando eu faço uma alteração na regiões 2, tá? Eu vou chamar aqui regiões2.pop, por exemplo, que vai eliminar, né, o último item da lista, ok? Se eu agora, né, imprimir a região 1, ok? Eu não dei o comando nela, certo? Eu dei o comando na região 2. Observa que o Centro-Oeste foi removido da região 1. Dessa aqui, eu mandei executar nessa, mas ele removeu dessa. Por quê? Porque as duas são a mesma coisa, elas duas são a mesma identidade, elas ocupam o mesmo lugar na memória, tá? Então, o que eu fizer numa, acontece na outra. Na verdade, elas são a mesma coisa. Só uma é chamada pelo apelido da outra, assim, né? O Zé, o José é a mesma pessoa. Tá claro isso para vocês? Então, você tem que ter esse cuidado, porque às vezes você está copiando e achando que você está preservando a sua lista e não está, tá? Então, quando você quiser fazer uma cópia e o que acontecer na cópia não reflita na lista, você precisa deixar isso muito claro para o Python, porque ele vai tentar preservar os recursos da sua máquina, tá? E por que ele faz isso? Porque aqui é um exemplo de laboratório, uma lista com 10 itens. Mas lembre, uma lista pode ter 1 milhão de itens. E quando eu faço um igual, ele imagina o tempo que ele levaria só para copiar 1 milhão para outro passo, né? 1 milhão, 1 bilhão. Então, e alocar nova memória para isso. Então, ele espera que quando você quiser que ele faça isso, para não acontecer por acidente ele esgotar a sua memória, quando você quiser fazer isso, você precisa indicar claramente. Uma das formas é chamando o método copy, tá? Ok? Então, você pode chamar o método copy, e ele vai indicar claramente que ele não vai retornar a mesma lista, mas uma cópia daquela lista. Nesse caso aqui, qualquer alteração que eu fizer nesse cara aqui, ó, não vai afetar a minha variável original mais. Então, aqui, se eu fizer, né, minha lista.pop, tá? Elas serão listas diferentes agora, tá? Observa que ela tem um item a menos, mas se eu pegar a lista regiões, ela vai ter a mesma quantidade de itens que ela tinha originalmente. Aqui? Tá bom? A outra forma é usar o próprio construtor, né? Quando eu chamo o construtor passando uma tupla, ou passando uma lista, ou passando qualquer outra coisa que possa ser convertida numa lista, ele vai, na verdade, criar uma instância do zero. Ele vai alocar um novo espaço na memória porque o construtor, ele entende que eu estou criando uma coisa nova, tá? Quando eu uso qualquer construtor de qualquer classe, numa linguagem de programação orientada ao objeto, ele está criando um item novo, um objeto totalmente novo. É o que ele vai fazer aqui, tá bom? Então, se você pegar a lista e passar ela como parâmetro para o construtor list, ele vai criar uma nova lista e, igualmente, o que você fizer nessa nova lista será apenas nela, não afetará, né, a lista original. Então, se eu fizer isso aqui, né, e der um print em minha lista, e der um print na minha lista original, elas serão diferentes, porque se trata de uma cópia. Okay? Para juntar duas listas, nós temos também várias maneiras, né? Ok? Uma delas é o operador mais. Como nós aprendemos com a tupla, basta somar uma lista a outra, que é o lista ABC, 1, 2, 3, ele vai juntar aqui ABC, 1, 2, 3, tá bom? Uma outra coisa, eu posso fazer um for em uma lista e dar um append em cada um dos itens da segunda lista, né? Então, eu vou navegar nessa lista, acrescentando no final desses itens. Então, eu estou for, né, x em lista 2, então ele vai navegar item por item e vai lista 1.append e vai acrescentar no final da lista, tá bom?
Se você quiser acrescentar sempre no início, teria que fazer uma lógica de dar um insert, talvez sempre na posição 0, para ele inserir naquela posição. Ou simplesmente inverter, né? Você pega essa lista e adiciona a lista 1 nela, ou o inverso. Eu posso usar o método extend, né? O extend, ele já diz para o Python que eu quero, ele corresponde ao somar, corresponde só que em forma de um nome de método. Então, quando eu pego a lista 1, extend, lista 2, ele entende que eu quero que a lista 1 absorva todos os itens da lista 2 ao seu final. Essa é a lógica. Aqui deu o mesmo resultado, tá bom? Outra forma de criar uma lista, tá? É utilizando também o construtor list. Aqui eu estou passando uma tupla, porque ela está entre parênteses, tá vendo? Então, eu estou passando uma tupla e ele vai transformar numa lista, ok? Então, isso aqui é o mesmo que nós aprendemos lá no tupla. Se eu usar o construtor tupla passando uma lista, o resultado é uma tupla. Mas se eu chamar o construtor list, se eu passar um conjunto ou passar, né, uma tupla, ele vai criar uma lista, ok? Além disso, a lista ela tem alguns métodos adicionais, tá? Além desses que nós falamos. Aqui eu coloquei uma lista extensa e ele tem um método count que conta quantos elementos, quantas vezes determinado elemento ocorre. Então, aqui, deixa eu pegar aqui. Não declarei ela, deixa eu copiar. Então, criando a variável lista, e aqui eu posso contar quantos números 1 existem dentro da lista. Ele contou, existem 2, tá? Um outro método que tem é um método de reverter a lista ou ordenar a lista, tá? O reverter é a ordem decrescente, o ordenar a ordem crescente. Lembrando que, quando eu faço isso, ele faz isso fisicamente na lista, tá ok? Então, quando eu faço o método reverse, o método sort, aquela lista está transformada, ele transforma ela, tá? Ele não só retorna uma lista ordenada, ele muda a lista, colocando ela, ordenando todos os elementos e armazenando dentro da lista de forma ordenada. Então, aqui eu estou criando uma lista que tem um número 1, 2, 3 e 4. E quando eu clico aqui no reverse, ele vai me dar, eu criei a lista, chamei o reverse, e depois eu mandei mostrar o conteúdo. Então, o conteúdo da lista não é mais 1, 2, 3, 4, mas sim 4, 3, 2, 1. Tá? Então, isso acontece. E aqui, nós temos a lista, e eu ordená-lo em ordem crescente. Tá bom? Deixa-me ver aqui. O sort, ele tem uma... Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Então, o sort, ele tem a opção de eu passar um parâmetro para ele, tá vendo? Então, eu posso, se eu quiser ordenar em ordem crescente, é o natural dele, tá? Mas se eu quiser ordenar em ordem decrescente, então eu posso passar um parâmetro para o sort, ok? Indicando para ele, que eu quero reverse false, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ordenar a lista em ordem decrescente, reverse true, né? O padrão é o false. E se eu quero que ele faça o reverse, né? Eu posso passar reverse true, ele vai ordenar em ordem decrescente, tá bom? Isso aqui é bastante útil, o sort, o reverse, quando eu quero também pegar os top 10 maiores salários, os top 10 maiores produtos lucrativos, entendeu? Então, eu posso pegar a lista, pegar o lucro que eles dão, né? Localizo por esse tipo de valor, né? Eu ordeno e pego os 10 primeiros, ordeno o inverso, se eu quero os 10 menores, eu coloco ele em ordem decrescente e pego os primeiros 10. Se eu quero os 10 maiores, eu ordeno em ordem decrescente e pego os primeiros 10, entendeu? Você pode fazer esse tipo de operação. Nós vamos encerrar por hoje. Beleza. Na aula seguinte, a gente termina a parte de conjunto, ou set e dicionário, tá? E nós continuamos avançando, tá bom? Um abração para vocês, um bom descanso